Olá! Hoje nós vamos estudar sobre os últimos 3 livros históricos. Nós estudamos Crônicas 1 e 2 no estudo passado e agora nós vamos estudar Esdras, Neemias e Ester. São os 3 últimos livros históricos para a gente passar para os poéticos, não é? E Esdras, a gente já falou nele, né? Que ele tinha um olhar perdoador. Ele não falava as coisas sobre o olhar negativo, ele falava sobre o olhar positivo. Ele era um filho muito querido do Senhor daquela época. E como Esdras, a palavra fala, Esdras significa Javé ajuda, Deus ajuda. Olha que lindo, né? Tem um Deus que está sempre por nós, Deus ajuda. Né? Ele mesmo escreveu o livro, tá? Ele era altamente respeitado, ele veio da linhagem do irmão de Moisés, Arão, e ele é o autor mais provável aqui do livro. Tá? Quem recebeu? Para quem que ele escreveu? Esse livro ele escreveu para os israelitas exilados que estavam retornando do cativeiro. Eles ficaram muito felizes quando o rei da Pérsia, Ciro, anunciou o fim do cativeiro babilônico. Então a realidade começou a tomar forma quando voltaram para casa e começaram a ter que reformar para retomar a vida boa e rica, né? Os recém-libertos israelitas começaram a caminhada de volta a Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel. Assim que seus pés cansados bateram nas areias de Jerusalém, a equipe de sobreviventes começa a reconstrução do templo. Depois de restaurar a residência do Deus, dando o máximo de si, embora esse segundo templo não tivesse nada a ver com aquele primeiro templo maravilhoso lá, né? De Salomão, que aquilo foi assim magnífico. Eles celebraram a Páscoa 80 anos mais tarde. Um novo rei persa, Artaxerxes, nomeia Esdras para organizar e conduzir os judeus cativos restantes que estavam sofrendo na Babilônia de volta para casa. Então, esse livro trata basicamente da promessa de Deus mantida de trazer de volta a sua cidade sagrada em Jerusalém o grupo dos crentes fiéis. Então, nós vamos aqui dar uma olhadinha qual é a importância de Esdras, né? Então, foi um tema principal, foi a restauração da cidade de Jerusalém, do templo. Esse é o tema principal do livro. Os personagens, aparece Esdras, o rei Ciro. Depois tem, falando do rei Dário, a reconstrução deste templo, que foi com doação do povo. Então, o primeiro acontecimento, o decreto do rei Ciro, né? Que começa no capítulo 1 de Esdras já, falando, o decreto do rei Ciro, que ele pediu para que voltassem, né? E também, depois tem o grupo retornando para Jerusalém, reconstruindo o templo, a celebração da Páscoa logo depois, que a gente já falou, depois um segundo grupo que Esdras vai trazer, não é? E ele vai ensinar novamente a lei do povo, não é? É difícil isso, né? Tem que sempre estar retomando, para vocês verem como a gente esquece das leis do Senhor e sempre a gente tem que estar retomando mesmo. Então, por isso que a gente vai à igreja, a gente tem que estar estudando a palavra, para que a gente não esqueça a lei e a palavra do Senhor, que tem que estar sendo relembrada todo dia mesmo, né? E Esdras foi escolhido para isso. Ele era muito querido do Senhor. Daí, aqui no capítulo de 1 a 3, Deus mostra seu controle sobre os acontecimentos do mundo. Ciro cumpre a profecia, o rei, né? E envia o povo de volta a Jerusalém. Os israelitas estão com medo, mas mesmo assim começam a reconstruir o templo e adorar a Deus. Alguns judeus ficam contrariados quando veem como o novo templo é pequeno. Sempre tem os murmuradores, os mimizentos, né? Que vieram ali para retomar, para reconstruir. Claro que não ia ser no estilo padrão de Salomão, que foi muito grande, uma coisa assim, não tem nem como explicar o que Salomão fez com o templo. Daí eles estavam reclamando que era pequeno. E é assim que a gente faz, né? A gente vai na casa do Senhor e a gente fala, nossa, que igreja pequena, nossa, que igreja grande, nossa, que igreja quente, nossa, que igreja preto lá no fundo da parede, nossa, porque é preto lá não sei na onde. Vocês repararam que a gente vai na igreja e a gente vai para murmurar, vai para reparar, não é?
E a gente esquece que lá é a morada, é lógico que a morada física, humana, né? Que a gente tem de Deus. E o que a gente está fazendo para melhorar isso? O que a gente faz? O que a gente colabora para que o templo do Senhor seja maior, seja mais bonito, tenha ar-condicionado, tenha cadeiras adequadas? A gente reclama, mas o que a gente faz para melhorar? Não é? Sendo que uma das missões, uma das nossa aqui na Terra é levar a palavra a toda criatura, a qualquer lugar. Não é só no templo, mas é ali na igreja que as pessoas se reúnem, que a gente tem que ter um lugar agradável para que todos venham, mas não reclamar. E isso aconteceu de uma maneira muito triste, porque eles estavam murmurando. Estavam reconstruindo, mas estavam murmurando. Não é? Então fala dos planos de Deus se concretizando, não é? Daí vamos lá. Daí vem do capítulo 4 ao 7. Os moradores locais ficam com raiva e escrevem para o rei Artaxerxes. Os judeus são um bando de rebeldes. Estão reclamando. Eles trouxeram eles de volta lá da servidão, da escravidão, mas estão reclamando, né? Artaxerxes diz: parem de construir o templo. Mandou parar. Mas não ficou por muito tempo, não. Daí realmente concluíram o templo. Esdras chega, trazendo o resto do povo com ele, os líderes judeus, não é? Daí Esdras fala assim: louvado seja o Senhor que pôs no coração do rei o desejo de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Porque o rei, ele não era judeu e ele pediu que reconstruísse. Ele foi muito bom, né? Ele está dando essa chance aí. Daí, falando isso, aqui no 8 ao 10, Esdras tem uma lista de judeus que voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo. Esdras manda buscar os profissionais. Os judeus desobedecem ao mandamento de Deus de não se casarem com os habitantes locais, que Deus queria que não casassem com as pagãs. Né? Lembra disso? Que ele queria que cada um tivesse no mesmo propósito, tá? Esdras leva as pessoas ao arrependimento e à mudança dos seus caminhos. Não é? Então, as esposas estrangeiras são expulsas. Aqui tem uma lista das pessoas que eram casadas com as estrangeiras. Foi feita uma lista no livro de Esdras. Mas a ideia geral do livro de Esdras é que Deus, o rei, sabe o seu nome. O livro de Esdras trata de um período da história que é pouco conhecido, mas ele tem algumas coisas extraordinárias a nos dizer de Deus. Em Esdras, vemos como Deus trabalha no coração das pessoas, mesmo no coração de reis poderosos, que nem sequer o conhecem. Ciro não era. Ele não caminhava na palavra do Senhor. Ele não sabia o que Deus pretendia ou não pretendia, mas ele teve esse coração bom de mandar reconstruir, né, o templo, para fazer que a vontade aconteça. O rei Ciro governava um império poderoso, mas os planos de Deus estão muito acima de qualquer terreno ou nação. Deus tinha prometido que o cativeiro dos judeus duraria 70 anos. Como esperado e na hora certa, Deus tocou o coração de Ciro, levando a libertar os judeus para voltar a Jerusalém, reconstruírem o templo. E Ciro fazia decretos e agia como se estivesse no comando, mas na verdade Deus estava, né, o tempo todo ali falando com Ciro e dando todas as orientações, direcionando a história, não é? Cumprindo a promessa, fazendo que os planos acontecessem. Todas aquelas listas, aparentemente sem conexão de cantores, guardas, sacerdotes, nomes, leitura chata, né? Então, nome de tudo, que casou com estrangeira, tinha toda essa lista lá. Na verdade, esses detalhes definitivamente dizem algo sobre a visão de Deus para o ser humano. Ao guiar esses acontecimentos históricos monumentais, Deus separa um espaço para mencionar servidores do templo individualmente. Daí tem um nome chamado Gerson, por exemplo, e muitos outros. Deus conhece-os pelo seu nome. Somos todos parte importante do plano. Quando você estiver vivendo seu dia a dia, lembre-se desta verdade, que Deus está no controle. E Ele se preocupa com você como pessoa. Ele toma você e todos os detalhes da sua vida com segurança em suas poderosas mãos de amor e ninguém muda isso. Nem o rei, nem o Ciro, que não era de filho do Senhor, não desobedeceu, fez tudo que era para ser feito 70 anos depois que Deus falou que eles iam ficar no cativeiro e eles ficaram.
Na hora de Deus, no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. E ele usa pessoas das quais não são aquelas que você imagina. Como que ele usou o rei Ciro, que não era nem nada a ver, não era Esdras, não era ninguém ali, daquele povo que era do Senhor. Vocês percebem que quando Deus quer usar, ele usa, independente da pessoa ser da palavra ou não ser da palavra. E o Ciro obedeceu mais que todo mundo, obedeceu até mais que os filhos do Senhor, porque ele fez certinho o que Deus queria, né? Então não fique apressado, que vai acontecer no tempo certo e Deus vai usar na tua vida pessoas que você nem imagina, que às vezes não são aquelas que estão no seu convívio, às vezes aquela que você nem sonha que um dia vai te ajudar em alguma coisa. Mas Deus, quando Ele quer, Ele usa até as pessoas que não estão no caminho dele para te ajudar a vencer alguma luta, não é? E quando você está vendo todas essas coisas acontecendo, terríveis no mundo, que hoje a gente vê todo dia, só basta ligar a televisão, você pode estar se perguntando, será que Deus está no controle de todas essas coisas, né, que estão acontecendo? Você acha que Deus usa situações ruins para mostrar bondade, poder e trazer glória para Ele mesmo? Você acha que Deus seria esse Deus de usar, não é? Até fala assim, Salmo 105, para você dar uma olhadinha, não é? Refresca a sua memória sobre a história de José, que foi traído pelos irmãos, vendidos, lembra? E depois virou aquela pessoa importante, né? De que forma essa história é a prova que Deus está amorosamente guiando a nossa vida, mesmo nas coisas que a gente não está vendo. Bom, terminando essa história de Esdras, que ele foi muito importante nesta volta do povo, nessa reconstrução de Jerusalém, na leitura novamente da palavra do Senhor, cobrando deles um comportamento adequado de filho do Senhor. Então Esdras teve esse fator histórico aí, neste momento histórico, Esdras foi muito importante, porque ele foi o escolhido para trazer o povo de volta, a entender a reconstrução do templo e levar a palavra, não é? Daí tem Neemias, que é o segundo livro histórico agora que a gente vai falar. Eu amo Neemias porque eu acho o exemplo de Neemias sensacional. Neemias quer dizer Javé conforta. Olha, o outro era Deus, Javé ajuda, né? Esdras, Neemias, Javé conforta, Deus conforta. O nome dele significa isso, tá? Quem escreveu? Esdras que escreveu, mas ele reuniu as informações de Neemias mesmo. Para quem foi essa mensagem? Para os israelitas que retornaram. A segunda leva de judeus tinha acabado de voltar, vindos da Babilônia por Esdras, né? Esdras que trouxe. Eles estavam completamente felizes por voltarem para a terra, mas com o cativeiro ainda na mente. Eles vieram, mas ainda estavam cativos na mente. E eles se concentraram em proteger a si mesmo e a cidade que viviam. O texto foi escrito nessa época. O assunto é que Neemias pediu demissão do emprego, que ele era assistente real na Pérsia, para retornar a Jerusalém e ajudar na reconstrução dos muros da cidade, das muralhas lá. Quando ele faz uma visita oficial às muralhas da cidade, os encontra num estado lamentável, que lidera acompanha reconstruir barreira. Depois de lidar com uma oposição assustadora de um grupo de homens maus, consegue terminar o projeto em tempo recorde. Depois do muro ser reconstruído, a confissão e o arrependimento tomam conta da cidade e a adoração é restabelecida. Este livro é como se fosse uma parte 2 da promessa de Deus de trazer de volta o grupo fiel de crentes a Jerusalém. Então, merece destaque ao rei Artaxerxes, difícil falar 2x, né? Artaxerxes, que não era judeu, e ele confiava muito em Neemias, que era judeu. O rei contratou Neemias para ser o mordomo. O rapaz tinha que provar o vinho do rei para ver se não estava envenenado. Apenas o rei tinha o poder político de conceder a Neemias a permissão de sair para reconstruir, né, os muros de Jerusalém. Então, é muito interessante Neemias, porque era restauração. Todos esses aqui, os dois são restauração. Esdras foi restaurar e Neemias foi restaurar o muro. Esdras foi o templo. Agora Neemias quer restaurar as muralhas, né, da cidade. Tem o Neemias, Esdras, Sambalate, Tobias, e Jerusalém estava destruída. Esses são
os acontecimentos. Então Neemias estava muito triste servindo o rei. Ele estava triste, e um dia o rei perguntou para ele, por que você está triste? Daí ele não queria contar, mas daí ele falou, eu estou muito triste porque eu amo muito a minha terra e os muros da minha terra estão destruídos, as muralhas, e eu queria muito estar lá para ajudar nessa reconstrução. Ele não era pedreiro, ele era mordomo, entendeu? E ele não queria saber se ele sabia, se ele não sabia, ele queria ajudar a reerguer as muralhas. E o rei permitiu que ele fosse, não é? E ele vai. Ele vai e começa na reconstrução, muita gente contra, muita oposição ele encontrou, mas ele não ouviu, ele continuou, ele foi lá para isso, ele tinha um propósito. Ele não interessava se ele ia saber ou não, ele iria aprender. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Quando a gente quer fazer alguma coisa, talvez eu não esteja capacitada para ir lá e ajudar naquela obra, mas eu posso aprender e posso ajudar. Tem muita coisa acontecendo aqui na sua cidade, na minha, na igreja, na Santa Casa, nos hospitais, que a gente pode fazer alguma coisa. Mas a gente não acha o que fazer. A gente sempre está acomodada na zona de conforto, não é? Ele não, ele estava lá bem sossegado, lá atendendo o rei. O coração dele pedia que ele fosse. Vocês entenderam? Então Neemias, ele tem uma vontade de ajudar, que ele não sabia, mas ele foi, ele fez, e ele conseguiu o apoio de alguns que ajudaram. Vocês não viram que está falando ali, que ele terminou em tempo recorde? Então, ele teve muita adversidade. Ele teve bastante, claro, tudo que você vai fazer, você vai encontrar isso, né? Daí então fala de 1 a 5 que ele estava muito triste, porque Jerusalém está numa pior. Depois de orar, Neemias vai ajudar, o rei permitiu, ele foi ajudar. Neemias anuncia seu plano de reconstrução, eles começam a trabalhar. O povo continua o trabalho, apesar das ameaças. Eu falei que tinha inimigos de Neemias. Se vocês lerem o livro de Neemias, vocês vão ver aqui, né? A bondade de Neemias. Daí tem a lista dos que voltaram lá do cativeiro, terminou a construção da muralha, logo no começo, que já fala, né? Daí fala assim, inimigos tentam intimidar Neemias, esperando que ele abandone o projeto. Você percebe que tem muita gente que torce contra? Que a gente está com um projeto e as pessoas estão torcendo contra o teu projeto? Não quer que dê certo, não quer que você está com a maior boa vontade. E tem sempre aquelas pessoas que vão torcer contra. É na família, não é? Não precisa ser muito longe, não. É dentro da nossa família, é dentro da igreja, é dentro do nosso lugar de trabalho, das nossas amizades. Alguém sempre torce contra, mas a gente não pode resistir. A gente não pode ouvir, deixar entrar na nossa mente a torcida contra, porque vai ter, não é? Neemias sabe que seus inimigos falam demais, então ignora as ameaças e escapa dos planos malignos. É o que eu falei para vocês, ó, deleta. Não bate boca, não responde, não fala. Quais são os seus planos? Faça. Convide quem é do mesmo propósito para ir fazer. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, tanta coisa que a gente pode ajudar, mas a gente não consegue se encontrar porque sempre a torcida é contra. Imagine se fazer isso. Por quê? Por que acordar cedo para levar café lá na frente do hospital, 5 horas da manhã? Imagine. Por que fazer colcha, pedacinhos de crochê para fazer colcha para os idosos dos asilos? Por que fazer sapatinho de crochê para as crianças da pediatria? Por que fazer kit de pós-parto para as mulheres? Sempre vai ter alguém que vai falar assim com você. Sempre vai ter alguém que vai dar uma contra. Mas não ouça. Se você quer, se você sente no seu coração de fazer alguma coisa, encontre teu caminho. Encontre teu propósito. Que se for para Deus, melhor ainda. Melhor ainda. Neemias está reconstruindo a cidade de Jerusalém, sem ser pedreiro, sem saber. Foi lá, não, vamos e vamos. Entenderam? A muralha está pronta, os inimigos recuam. Deu certo? O que vamos falar agora? Nada, né?
Esdras lê a palavra de Deus para o povo e eles adoram a Deus. Olha que lindo, lindo isso, né? O Neemias correndo, fazendo. Daí, passando aqui, eu pulei Neemias aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Neemias aqui. Esdras lê. Daí vamos ver onde vai mais. Daí aqui, no 11 ao 13, um sistema é posto em ação para aumentar a população de Jerusalém. A muralha é dedicada, o povo celebra com música de coral. Enquanto Neemias saiu da cidade, algumas pessoas quebraram o acordo de seguir os mandamentos de Deus. Neemias retoma e põe a casa em ordem. Imagine se você esteja lendo Filipenses, que encoraja o povo de Deus a pensar sobre as coisas que são certas e puras. Assim que lê o versículo, você se lembra de todos os filmes que não prestam, que a gente assiste, né? Das fofocas maldosas, que a gente se envolve. E a gente sabe que o Espírito Santo está tocando no seu coração para que você pare com isso, com essas coisas. Mas você para? É difícil mudar nossos caminhos? Durante o tempo de Neemias, os israelitas estavam inteiramente determinados a seguir a Deus. Um dia, quando as escrituras estavam sendo lidas, eles descobriram que estavam quebrando uma das leis de Deus. Não era permitido que amonitas ou moabitas participassem da adoração. Tem que ler o Deuteronômio para saber por quê. Mas lá estavam eles. Imediatamente, os israelitas os expulsaram de Israel. Isso que é uma ação imediata. Como resposta a seu amor e respeito por Deus, eles queriam seguir os mandamentos que lhes tinham dado. Eles confiavam no fato que Deus sabia o que era melhor para eles. Muitas vezes, quando Deus nos revela algo, é tão difícil dar as costas ao pecado como foi para os israelitas. Às vezes a gente tem que expulsar algumas coisas que estão na vida da gente, porque a gente anda num propósito, o outro não anda no mesmo propósito. E o que acontece? O que acontece quando a gente entra num caminho e o outro está no outro caminho? Os amigos estão aqui e eu estou aqui. Como é que faz? Né? Como é que eu vou atingir objetivos se eu quero estar no caminho do Senhor, quero fazer caridade, eu quero participar de várias coisas, e as suas amigas, não, vou para cá. Gente, não tem. Ou você segue sem elas, sem os amigos, e busca Deus, e cada um vai dar conta do que foi a escolha. Não é? Vocês sabem que o plantio é opcional. Você pode ir para cá como para cá, mas a colheita, o que você vai colher não tem como escolher. Você vai colher aquilo que você plantou e você vai responder por isso, das suas escolhas. Então, é isso que ele está refletindo aqui nessa parte de 11 a 13, né? Que muitas vezes Deus nos revela algo e não é fácil dar costas ao pecado. Pode ser que você não entenda porque é errado, ou pode ser que entenda, mas se sinta relutante em mudar esse comportamento, né? Por causa da pressão da turma, dos amigos, por exemplo. Saiba que não existe tentação acima da capacidade de Deus de ajudá-la a resistir. Lembre-se que Ele está chamando você para abandonar seu pecado, porque Ele te ama e quer o melhor para a sua vida. Confie em Deus e ajude a desistir das coisas erradas que você faz, né? Daí, aqui termina o livro de Neemias, restaurando uma cidade e um povo. Né? Neemias, então, era um rapaz normal, que era mordomo, que nem eu falei para vocês, e foi para reconstruir. Uma mudança e tanto, né, de carreira. Os exilados tinham acabado de voltar, e as muralhas ao redor de Jerusalém, toda precária, né? Apesar da intimidação, Neemias motivou as pessoas e fizeram em tempo recorde, né? Reconhecendo que a fidelidade de Deus lhes permitiu cumprir a tarefa. Neemias também motivou as pessoas a restaurarem o relacionamento com Deus. Não foi só a muralha, ele ajudou também. A história de Neemias é apenas um fragmento da história da fidelidade de Deus ao seu povo. Então, quando Jesus veio, Deus fez um novo acordo com o seu povo. Aquele que seguir a Jesus é um dos seus escolhidos. A fidelidade de Deus, que Deus mostrou aos israelitas no tempo de Neemias, agora é demonstrado a você. Que Deus maravilhoso nós servimos. Amém, glória a Deus. Não é? Como que você tem visto a fidelidade de Deus na sua vida? Né? E como você tem visto a sua fidelidade a Deus?
Não é só a fidelidade de Deus. Um relacionamento é a dois. Eu sempre falo isso, né? Estamos abaixo, Deus acima. Como que está esse relacionamento? Para a gente cobrar uma fidelidade das bênçãos de Deus, se nem eu estou na fidelidade com Deus. E Neemias era fiel, Neemias... Eu amo a história de Neemias. Eu sempre lembro que ele veio e foi reconstruir aquele muro. Você não precisa reconstruir uma cidade inteira. Você não precisa salvar o mundo. Comece na frente da sua casa, do lado da sua casa. Faça alguma coisa perto de você. Você não precisa pensar, eu vou lá no Amazonas ajudar a cuidar dos índios. Não! Veja aí, pertinho de você, na sua igreja, quem que está precisando, o que está precisando. Vamos fazer um enxovalzinho de nenê, vamos costurar, vamos vender alguma coisa para comprar para o templo. Tem muita coisa para você fazer de bom. Se levante do lugar, seja Neemias. Vai ajudar a reconstruir alguma coisa, vai ajudar a reconstruir a fé das pessoas. A muralha quebrada, está aí uma analogia com a nossa fé que está quebrada também. A muralha que você tem que reconstruir é a muralha das pessoas. Comece dentro da sua casa, comece nos vizinhos, comece na sua família, no teu trabalho. Seja um pouquinho Neemias, seja Esdras com olhar perdoador, seja Neemias restaurador, não é? E agora vamos falar um pouquinho da Esther.